Olá, esta é a primeira parte do vídeo sobre behaviorismo. Behavior significa comportamento. Por isso, em português, a gente pode falar comportamentalismo, o condutismo, análise experimental do comportamento, mas o termo que mais se usa mesmo é, em inglês, behaviorismo, só acrescentando o ozinho no final. Essa teoria surgiu lá no ano de 1913, quando um psicólogo chamado John Watson, ou mais popularmente conhecido como J.B. Watson, escreveu um texto chamado A Psicologia como os Behavioristas a Veem. A grande inspiração do Watson foram os trabalhos do fisiólogo russo chamado Pavlov. Pavlov é conhecido por ter feito experimentos com cães em que ele comprovou que era possível condicionar comportamentos reflexos. Comportamentos reflexos são aqueles involuntários. Como é que foi a pesquisa de Pavlov? Ele sabia que cães salivam na frente de carne, mas não salivam na presença do som de uma campainha. O que ele fez? Ele pareou esses dois estímulos, tocava a campainha, apresentava um pedaço de carne e gradativamente o cão começou a salivar na presença do som da campainha. Aquilo que era um estímulo neutro agora se torna capaz de eliciar esse comportamento reflexo. Mas o interesse do Pavlov era a fisiologia. Baseado nesses estudos da fisiologia, o Watson imaginou, a gente pode usar esses conhecimentos para a psicologia dos seres humanos. Então ele começou a empregar esses conhecimentos e criou aquilo que a gente conhece como a teoria do o condicionamento reflexo, né, em seres humanos. E um experimento que é super conhecido dele é o experimento com o pequeno Albert, em que ele tenta comprovar como o papel do meio é mais importante do que o papel de condições internas na geração de fobias. Então, e na criação de qualquer comportamento. Então, esse experimento com o pequeno Albert, lá já nos anos, há 100 anos atrás, ele foi filmado, a gente tem acesso a ele está disponível no YouTube. Então, foi um experimento original feito por Watson lá um século atrás. Então, uma criança é exposta a animais de pelo, como um ratinho, e a criança não tinha nenhum medo, era um bebê. A criança não tinha nenhum medo desse animalzinho, mas como juntamente com essa exposição ao animal havia sons muito altos, gradativamente a criança começa a desenvolver uma fobia. Nunca li nada a respeito do que aconteceu com o pequeno Albert depois, mas essa fobia, então foi comprovado que essa situação ambiental, bastante desagradável, era capaz de criar essa fobia, porque o Watson estava interessado em mostrar o papel do meio no desenvolvimento, né? Que o papel do meio é o mais importante na causa das condutas, segundo esse autor. Pois bem, após um tempo, então, Watson então, é um grande, importante teórico dentro dessa linha behaviorista, mas ele só trabalhava com os comportamentos reflexos, ou seja, comportamentos involuntários. Ele não se preocupava com os comportamentos, ou seja, o estudo dele não abrangia outros comportamentos que não fossem esses comportamentos reflexos. Então, essa foi a primeira parte deste assunto sobre os primórdios do behaviorismo.